Partículas de História Militar começando para o seu deleite com mais um assunto cremoso, gostoso e hoje atual. Não vamos falar de história militar, vamos falar de algo atual hoje, que é o primeiro uso operacional em combate do lindo F-35 Lightning. Mac and Cheese, tudo bem contigo? Tudo jóia, saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes. Como de costume, esse episódio está disponível no seu celular pelos principais aplicativos de podcast e também estará no nosso site e até no YouTube. Contatos, dicas, sugestões de leitura, assuntos para pauta podem ser enviados por e-mail contato@clubedegenerais.org, assim como pelos campos de comentários no YouTube, no Twitter, no Instagram e ainda pelo Facebook. E o assunto de hoje já começa polêmico por essa tua frase, lindo F-35. É lindo. Eu também acho, mas tem gente que acha ele mais feio que o A10. Uma coisa é beleza, outra coisa é o cara achar se ele é bom ou se ele é ruim. Sim, né? não, mas tem defensores da feiura dele, eu não consigo entender esse povo, ele de verdade. é um avião lindo, cara, um avião lindão, igual o F-22, outro lindão também. Outro, concordo contigo. E vamos falar do F-35 que já entrou operacionalmente pela Força Aérea Israelense e andou dando seus showzinhos lá, ou não, Mac? Pois é, pelo que nos é informado, sim. Então, já teve foto aí divulgada pela Força Aérea de Israel, uma foto bem interessante. Aquela foto é muito mais uma foto de pôster. É uma foto de propaganda. Né, para você colocar lá no quarto se você gosta de aviação. Tinha quando eu era moleque, não faz muito tempo, tá, gente? Mas quando eu era moleque, vinha as revistas sobre aviação e sempre tinha um pôster. Então tinha um pôster do SR-71, do F-15, do F-16, pôster dos MiG, sempre tinha pôster. Né? Cara, eu tinha um do Tornado. Coisa linda, hein? Pô, eu vi um sendo desmantelado ontem no Discovery, qualquer desse daí, até doeu o coração. Lá na Força Aérea Sem dúvida. Baixa. Só anda fazendo cagada as Forças Armadas Alemãs, mas tudo bem. Angela Merkel, né? Fica para outro PHM. Mas esse é a primeira vez que a gente retoma um assunto diretamente de um CGCast, né, Mac? Exatamente, isso daí foi no CGCast 1. Nossa inauguração foi pro site no dia 7/10/2016. Tá horrível, um ano e né? meio. Não, pra primeira vez até que tá bom, cara. Né, para um episódio piloto tá tranquilo, excelente. Mas perto do que a gente vem tentando melhorar, adaptar, assim. Sem dúvida tá nenhuma. Esquisito demais. Mas, ok, foi um bom começo, assim. E naquele a gente... E até foi o Roosevelt que falou com a gente, foi, né? Foi. Um abraço, cadeira. E a gente falou dos 15 anos do 11 de setembro e falamos do F-35, né? Isso aí. Podcast então, de dois assuntos. Dois assuntos. De lá pra cá, muita coisa mudou. Sim. Então, alterações de orçamento, situação nas guerras periféricas aí pelo mundo. Teve uma mudança importante de topetinho chamado Trump. Exatamente. Então, o Homem Laranja. Mudou. O Homem Laranja, o Presidente Laranja. E que ajeitou bastante para essa inauguração do F-35 agora esse mês, né? Não, inaugurado em combate não pela Força Aérea Americana, né? Esse é uma coisa que eu achei fantástica. Esse ponto não foi inaugurado pela Força Aérea Americana ou pela Marinha Americana. Eu acho que, eu não me lembro se a gente já tem F-35 naval operacional já. Então, foram feitos uns testes já de voo na Europa, em exercícios de operação na Bulgária e na Hungria. Não lembro se foi na Hungria. Eles estão começando a testar os F-35 ingleses para o Queen Elizabeth. Isso. Na Estônia e na Bulgária foram as operações de treinamento. Entendi. E depois teve, agora dia 30 de agosto do ano passado, Sim. foram 4 F-35 dos Marines, junto com 2 B-1 Lancer. Que maravilha. Eles fizeram um voo de demonstração de força sobre a Coreia. Ainda na fase que o Trump e o Kim estavam mostrando os dentes um pro outro. Sim. E foram os dentinhos bem afiados que foram mostrados, né, cara? Você sempre. botar 4 F-35 no ar ali na beira da fronteira. Pô, E uma B-1 aí.
Uma Lancer é linda aquele avião. Putz, eu ia comentar isso agora. Poucas coisas voadoras são tão bonitas quanto o Lancer, né? Mas vamos pro assunto, Mac, que a gente já tá divagando há muito tempo já. Disse, conta-se a lenda, falam os relatos, que dia 22 de maio foram lançados os primeiros ataques usando o F-35. Então, no nome local, né, o nome israelense do avião é Adir, que uma tradução direta seria... Pera aí. A cachorrada tá prestigiando o PHM. Toca o pau. Cara, tô quase prendendo o cachorro já. O nome local do avião em Israel é Adir, então ele pode ser traduzido como o Poderoso, ou uma tradução mais de campo, o Fodalhaço. O Fodalhaço F-35. Então, uma coisa que eu achei legal também, a divulgação da operação foi feita pelo Twitter. Então, se alguém quiser seguir o perfil IDF Spokesperson, é o perfil oficial aí das Forças de Defesa de Israel. IDF Spokesperson, né? Isso aí. Foi divulgada essa foto da F-35, essa foto de propaganda, anunciando que ela estaria voando sobre Beirute, no Líbano, então em plena luz do dia lá. Então a gente vê, não foi bem sobre, foi meio perto, foi meio de lado, para ajudar no enquadramento. Então a gente tem pelo menos 2 aeronaves, né, fotografada e quem fotografou. Mas apesar de estar ali perto, está dentro teoricamente... Desculpa. Está ali perto, teoricamente, dentro do alcance das defesas aéreas do Líbano. Então, é meio lá, meio cá, mas tá valendo. Sim. E essa foto não seria da missão inicial. Então, o F-35, segundo os anúncios, participou de 2 missões anteriores. Tá. De qualquer forma, seja por uma missão de treinamento, de demonstração, uma missão de reconhecimento, que é comum ali na região, passar avião para lá e para cá, ainda assim é uma foto bem ousada. Sem dúvida Você nenhuma. botar um F-35 na cara do Líbano para tirar foto, usando o Líbano como pano de fundo. É bem folgadinho o pessoal de Israel, gosto disso. Então, o batismo de fogo dessas aeronaves até que demorou. Israel declarou a operacionalidade desses aviões no dia 6 de dezembro do ano passado. Então aí, certo. Meio ano já, um pouco mais de meio ano para esse batismo de fogo. Então, do recebimento das primeiras aeronaves até a operacionalidade, foi em torno de 1 ano. Israel recebeu os 2 primeiros aviões dia 12 de dezembro de 2016, um pouco depois, certo, lá do nosso CGCast 01. Então, ainda não se sabe exatamente onde, nem como, nem com que papel essas aeronaves foram utilizadas nessas missões. Então, teve aí boatos de invasão do espaço aéreo do Irã. Então, espalharam, depois foi ver que a origem dessa notícia, que já foi desmentida, foram canais que são utilizados como rotina para espalhar notícias. É um canal israelense que espalha aí meio de desinformação para locais de potenciais inimigos. Então, no Irã foi divulgado isso como real, mas acabou sendo desmentido depois. Aí, cara, que em 10 de fevereiro desse ano, um drone sírio invadiu o espaço aéreo de Israel e foi derrubado por um helicóptero Apache. Outra coisa linda que voa aí, mas também deixamos para um outro episódio. Um F-16 israelense, então, invadiu o espaço aéreo sírio como retribuição, como cortesia. Cortesia entre vizinhos. Para atacar em algumas instalações. Ele foi enquadrado pelas defesas aéreas e estabacou-se depois de ser atingido por um míssil modelo AS-5. Olha só que beleza. Esse AS-5, para os nossos ouvintes, é um míssil soviético da década de 60, modelo terra-ar com combustível líquido. Caramba. É quase um Fusca que voa e pegou um F-16 de Israel agora esse ano. Então o sistema de alertas do F-16 funcionou direitinho, a reação humana de contramedidas que não funcionou. De qualquer forma, foi a primeira aeronave de Israel abatida por fogo inimigo desde a guerra contra o Líbano em 1982. Que coisa, hein? Então aí 36 anos desde a última aeronave derrubada. Um F-16 foi pro chão agora por causa de um Fusca voador.
Sim. Então, sobre o tipo de missão de emprego do F-35, a gente tem aí algumas especulações. É pouco provável que Israel lançasse os F-35 sozinhos contra alvos de elevada importância, principalmente se esses alvos estiverem localizados muito longe da fronteira. Então, é muita exposição. É muita exposição, muito risco. Exposição. Muito risco de perder uma aeronave que está sendo inaugurada. Dar muita bobeira para engenharia reversa e estudo de tecnologia. Então, é possível que tenha sido uma incursão junto com outros tipos de aeronave. A aeronave tanto de ataque quanto de guerra eletrônica. Então, pode ter sido feito um teste prático das capacidades dos sistemas do F-35 para detectar, marcar e classificar alvos inimigos. Aí que entra o papel multipropósito do F-35, né? que também é bem criticado. Assim. Ele não é um caça puro, não é um predador, né? Ele não é um F-15, mas ele não é feito para ser um F-15 também. Não. Então ele pode conduzir ataque diretamente, né? Pode soltar as bombas dele lá, como ele também pode mapear toda a ação que está acontecendo e orientar ataques de outras aeronaves, principalmente de aeronaves de quarta geração, comportando-se praticamente como um posto de controle e comando em tempo real direto do local da ação. Isso para mim é impressionante. E isso só ele que faz, no meu conhecimento de poder aéreo, assim. E é impressionante, de fato, você ter um estudo de situação no local, podendo adaptar toda a ação, mudar a ação. É um passo adiante, muito à frente do que outras nações estão fazendo no campo aéreo. Sim. As outras nações, vamos colocar aí quem tem capacidade efetiva para desenvolvimento de aeronave, a China e a Rússia, ainda estão tentando operacionalizar um caça de quinta geração. Exatamente. Muita propaganda se faz lá do projeto PAC-FA russo, que cada versão de protótipo sai diferente, sai com pintura, sai com sistema, coisa, mas voando mesmo não tem, né? Operacionalmente ainda não tem. Tem dois, mas não tem nada efetivo ainda, né? Enquanto vamos falar que essa tecnologia stealth começou lá atrás, né, cara? Tem bastante tempo já, exatamente. Tem muito tempo. Lá com F-117, vamos falar da primeira aeronave de ataque stealth. Guerra do Golfo. Na Guerra do Golfo, os Estados Unidos já trabalhavam isso. E na época a União Soviética tinha acabado de cair, né? Fala de novo que é bom. A União Soviética tinha acabado de cair. Excelente, obrigado. Né? Coisa linda. E estava ali catando os cacos pelo chão, não tinha muito o que fazer. Então eles estão muito atrasados ainda. A China e a Rússia, que são quem tem capacidade financeira especialmente. Obviamente que tem capacidade de inteligência, né? Você tem grandes escolas de aviação com tradição lá. Mas, assim, estão muito atrasados. Exato. Estão muito atrasados. Exato. Sabe? E aí você tem hoje uma aeronave que consegue não apenas fazer o seu trabalho, né? O trabalho, vamos dizer, chamar assim de trabalho base, seja um trabalho de ataque, de dogfight ou de ataque ao solo, mas consegue ser efetivamente um posto de comando onde ela manda outras aeronaves o que fazer e o que está acontecendo. Eu acho isso muito impressionante. Exatamente. E daí a gente já sabe que já se está trabalhando em aeronaves de sexta geração nos Estados Unidos, tanto tripuladas quanto não tripuladas. Então, essa distância, na minha opinião, agora, nesse momento, só tende a aumentar. Só tende a aumentar. Lembrando que sexta geração, só para o nosso ouvinte entender um pouquinho, nós estamos falando de aeronaves que possam efetivamente reparar-se em voo. Esse é o ponto alto da sexta geração para eles. É uma aeronave que consegue reparar os seus danos em voo. E aí, gente, o buraco vai ficar bem mais embaixo, apesar de ser um buraco aéreo. Isso está muito longe ainda, mas é um negócio foda. Né, fora a tecnologia de não tripuladas ainda, que está evoluindo numa velocidade enorme. E agora, a partir de agora, com esse
passo de Israel, essa inauguração aí, a gente vai começar a ter retorno de inteligência do F-35 em combate. Sim, sim. Então, esse primeiro retorno começou aí com essa divulgação das informações de missão, né? Então, na mídia local de Israel, que é bem dificilzinho de acompanhar, porque essa porra precisa de tradução para o hebreu, não é tudo que tem versão em inglês, já se afirmou que os F-35 fizeram 2 ataques, de fato, em 2 frontes distintos no Oriente Médio. Depois que saiu essa informação, ela foi confirmada no site da Força Aérea de Israel, no dia 22 de maio. Lembrando que a foto polêmica que ela saiu dia 23 de maio, saiu um dia depois. E com Israel lançou banner, cara. Nós realizamos o primeiro ataque operacional com o F-35. Força Aérea de Israel é pioneira e líder mundial em operação de poder aéreo. Propaganda top, né? Top, mostrando pra galera. A gente tem, a gente usa, a gente sabe voar esse negócio. E cuidado aí com a gente. Cara, considerando o tamanho de Israel pro tamanho do Oriente Médio e geograficamente a desvantagem que eles têm com todos os vizinhos, é bom fazer propaganda mesmo, né? É bom avisar que eles têm capacidade de bater e bater forte. Mas assim, muita tecnologia, mas também não são imbatíveis, né? Não são imbatíveis porque a gente viu o F-16 caindo aí com o Fusca voador do míssil da década de 60. Sim. Então, a gente tem, como você falou, os russos com uma tecnologia bem avançada, principalmente no sistema aéreo. Então, sim. O que eles sabem que eles não conseguem chegar perto em questão de tecnologia aeronáutica, eles tentam compensar em sistemas de defesa antiaéreo. Isso aí. Bom, já que eu não tenho um avião que possa efetivamente combater essa tecnologia, eu preciso ter um sistema que consiga identificar e abater essa aeronave através do terra-ar. Né? Exato. E os russos já têm um sistema desenvolvido e operacional na região que eles conseguem identificar todas as decolagens de aeronaves israelenses em tempo real. Isso é meio complicado. Você começa a operar uma tecnologia nova, como o F-22, ele já tem assinatura rastreada, tal, então se ele não tem uma operação muito específica e sistemas contramedidas sendo desenvolvidas muito específicas, ele decolou de algum lugar ali, os russos já estão sabendo, decolou avião tal, de tal lugar e já mapeia o deslocamento dele. Isso tem que ser bem complicado, todo o cuidado de Israel, de não dar bobeira. Não soltar o F-35 sozinho. E daí a gente tem o detalhe daquela foto que chamou a atenção de toda a mídia internacional. O F-35 mostrado na foto tem uns calombinhos ali, que são chamados de RCS, eles são refletores de radar. Esse refletor de radar basicamente, ele conscientemente, ele intencionalmente deixa a aeronave visível aos radares inimigos, ainda que com uma assinatura menor do que ele teria se não tivesse sistema de contramedidas nenhum. Qual é a situação? Se é uma porcaria de um avião stealth, para que ter um refletor de radar? Aliás, não é um, são 4, né? São 2 em cima, um de cada lado e 2 embaixo também. Esses negocinhos, esse RCS, eles são... Esses negocinhos, o pessoal que ótimo, estuda, né? aí tecnologia aeronáutica arrancando os cabelos agora. Negocinho. Eu vou falar agora igual o Paulo. Esses trem aí que estão esses trenzinhos que tem no avião é para refletir os outros trens. É para refletir os outros trens, exatamente. Eles são instalados em solo justamente para situações nas quais a aeronave não precisa se evadir dos radares. Então, quando elas vão fazer voos acompanhados de rastreamento do controle de solo, eles vão usar os transponders que eles querem aparecer em missões de treinamento ou combate que não exigem o modo stealth, ou ainda, e agora aquele pensamento, quando os F-35 vão voar intencionalmente perto dos sistemas de rastreamento inimigos. Então eles vão voar perto do sistema de rastreamento, eles vão com o refletor ligado. Qual é a lógica desse negócio? Sim. O sinal refletido
são maiores e incompatíveis com a assinatura real das aeronaves sem os refletores. Então fica mais ou menos sem saber que aeronave é aquela. Isso aí. Basicamente é isso. Por mais que os sistemas de rastreamento identifiquem, essa batida aqui é de um F-35, a hora que o F-35 sair em modo stealth, sem esse sistema, os sistemas que identificaram já não vão identificar mais. Sim. Então ele manda uma assinatura falsa justamente para que os sistemas de captação e inteligência não tenham a assinatura verdadeira do F-35. Isso é uma sacada simples, mas é um negócio, a princípio, meio lógico. Exato. Você bota um negócio para aparecer, bota umas lâmpadas em cima do negócio e fala, está aqui o F-35. Para quando realmente for importante não ter a assinatura correta. A lampadinha. É isso aí. Então, os sistemas de rastreamento que a gente tem hoje em dia usam frequências diferentes. A maioria deles, e os mais utilizados, usam altas frequências, tá, que são mais precisas, anteninhas menores, tal, tem todo um cálculo de ângulo e de retorno. Só que, dependendo da frequência que esses sistemas usam, eles podem dar ressonância na estrutura dos aviões. Certo. Então, isso acaba denunciando também a posição das aeronaves. Por outro lado, a gente tem outros tipos de radares que operam em baixa frequência, especificamente abaixo de 300 MHz. E aí a gente está falando das famosas frequências VHF, UHF e HF, que a gente conhece aí de televisão. Então, se você tem idade o suficiente para isso, né? Eu ignoro um pouco Tá bom. essa geração um pouco mais nova. Desculpa aí o pessoal mais novo que nos ouve, eu amo vocês. Mas a gente aqui é da época de botar bombril no topo da antena. Exatamente. Eu sou novinho. Né? Você é mais novinho, você já é Smart TV. É ruim. Então esses sistemas de baixa frequência eles são bem menos precisos, eles são alvos mais fáceis de serem atingidos porque as antenas são bem maiores e tal, e o cálculo é mais complicado, mas eles podem de fato identificar aeronaves stealth. Então não localiza com precisão, mas pode ser o suficiente para dar aquele alerta e mandar aeronaves de interseção naquela função. Vai lá ver o que é isso aqui que está esquisito. Então o stealth, mesmo com a tecnologia atual, ela está bem desenvolvida para os radares de alta frequência, mas baixa frequência ainda pega. Radares que eles chamam além do horizonte, né? Sim, exatamente. São sistemas mais perigosos para os stealth. Então, voltando aos calombinhos, lá os F-35 que são deslocados, vendidos e empregados fora dos Estados Unidos, normalmente vão equipados com esses RCS, justamente com essa intenção de exagerar a assinatura real e impedir que qualquer inimigo em potencial possa ter essa informação. E vide aí aquela missão de exibição dos dentes ali na Península Coreana, que passou os F-35 todo com o RCS ligado, já para o Kim não ficasse muito empolgado, mesmo que ele tenha esse sistema de rastreamento, não pegou a assinatura real do F-35. Então, isso amarrando uma coisa com a outra. Essas missões de combate que Israel confirmou foram realizadas com o RCS. Então, por mais que Síria, Rússia, Irã e qualquer outro potencial inimigo tenha pego o rastreamento e tenha conseguido identificar esse rastreamento com o F-35, na hora que o bicho pegar, eles não vão ter essa informação. Pelo menos a princípio não vão ter essa informação. Lembrando que um F-117 foi derrubado na Sérvia, não sei se você se lembra, em 1999, por um radar com tecnologia parecida com a da Segunda Guerra Mundial. Aí, ó. Pois é. E que com essa tecnologia mais antiga consegue, de alguma maneira, detectar aeronaves com essa assinatura de stealth. Aliás, é muito engraçado porque depois que eles derrubaram lá o F-117, a Sérvia jogou uns panfletinhos para as tropas da OTAN
assim, desculpe, eu não sabia que ele era invisível. Aí depois Pois eu vou é, uma mandar pra coisa- você a imagem e você coloca lá no YouTube, tá? Com certeza, com certeza. Uma coisa curiosa é que conforme alguns setores de desenvolvimento tecnológico evoluem, parece que esquecem que as coisas antigas funcionam, né? Exatamente. O pessoal tem que estar ligado com isso. Coisa antiga continua funcionando. A gente tem, mudando um pouco de área, fuzis de assalto com uma cadência de fogo elevadíssima, uma precisão elevadíssima, situação para combate aproximado, CQB, né? Sim. Maravilhoso. A escopeta funciona também. Também. Não tem raiamento, não tem nada, às vezes não tem nem alça e massa de mira e ok. Funciona tão bem quanto para um combate aproximado dentro de uma casa. Esse foi meio caso aí do F-117. F-117. Eu perdi o nome dele na cabeça. Que foi derrubado. Tá, tecnologia de ponta, tudo bem, mas um radarzinho quase da época da Segunda Guerra Mundial pegou. Então, vamos prestar atenção aí no tradicional, né? Então a gente teve duas situações onde o F-35 foi colocado operacional em combate. Isso. A gente não tem as informações de qual foi efetivamente o papel do F-35. Sim, porque a gente tem algumas informações cruzadas aí, teve tanto Israel dizendo que pode ter sido outra coisa, Sim. como uma notícia falando foi empregado em 2 ações diretas, tal, em 2 alvos específicos. Mas Então, ainda assim a gente não tem detalhe, né? não tem. Vamos ter em alguns anos, né? Eu imagino, mas hoje a gente que falou da guerra da Síria, né? Aham. E a coisa lá tá meio feia, deve demorar um pouco ainda para poder ter informações mais precisas sobre esse tipo de operação. Pois é, e daí já fica a dica pro Irã, né? O Irã estava se ensaiando na mídia essa semana aí, falando que Israel volta a ser um alvo prioritário na região, e a gente tem 1 semana e meia atrás Israel empregando F-35. Pois é, pode vir. Basicamente é isso. Né? Né? Tenta a sorte que a hora é facinho. Bem isso. Por bem favor. Isso. Vem. Vem que a gente tá esperando. Por favor, vem. Mas beleza, cara. Muito bom. Muito bom. F-35 sendo empregado em combate. Isso, para quem gosta de aviação militar, é um tesão. Sem dúvida nenhuma. E a gente tá acompanhando aí o início do emprego do F-35. Muito assunto para futuros podcasts sobre história militar. Sem dúvida nenhuma. Já que é o início de um novo conceito de emprego aéreo. Isso, o F-35 carrega tudo aquilo que a gente falou antes de coordenar as funções aéreas do combate de operações, ataques e tal, direto do local de operação. E isso tem todo o potencial para mudar a dinâmica do emprego aéreo no futuro. Muito bem, Mac. É isso aí por hoje. É isso por hoje. Um abraço, então, para o pessoal do site de aviationist.com, do qual a gente trouxe a maioria das informações que a gente veiculou hoje. Aí o pessoal, vou deixar o link para o site. Sim, vamos deixar o link. Então, o pessoal que quer acompanhar mais o trabalho desse site de fora, vale muito a pena. Eu vou deixar o link também da Força Aérea de Israel, muito bom, que eu gosto de acompanhar, que é muito bom de pegar as novidades lá. Maravilha. Lembrando que os 2 sites estão em inglês, tá, gente? Sim. Os 2 sites estão em inglês, não tem em português. Tá bom? Beleza, Mac? Feito por hoje? Valeu, brigadão. Valeu, gente. Um abraço.